Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante, então vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos aí para a nossa 24ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, terceiro volume que trata do conhecimento de mundo. A gente vai dar sequência no conteúdo que a gente estava dando na última aula, e falar em conteúdo, né, a gente está falando exatamente sobre conteúdos aí para crianças de 4 a 6 anos, né, e a gente vai falar agora sobre as práticas de escrita. Então, para as práticas de escrita, a criança precisa de algumas coisinhas aqui, pessoal, entre elas, participação em situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso da escrita. Então, em situações ali que se fizer necessário o uso da escrita, a criança ela precisa ter contato com isso, ela precisa participar desses tipos de atividade para que ela possa ir se apropriando da escrita aos poucos. Lembrando que nós estamos falando aqui de crianças de 4 a 6 anos, né, que trata ainda da pré-escola na educação infantil. Também, pessoal, a escrita do próprio nome em situações que se fizer uso. Por exemplo, você vai dar uma atividade escrita, né, você coloca ali o nome, então você coloca uma plaquinha com o nome da criança e pede para ela copiar o nome ali na folha, né? Ou, se a criança for muito pequena, você vai fazer o nome dela pontilhado e pedir que ela transcreva por cima. Então ela tem que aprender ali também a escrever o próprio nome. Claro que em letra bastão, né, por enquanto, mas letra bastão e maiúscula, né? Mas é necessário. Produção de textos individuais e ou coletivos, né, ditados oralmente ao professor para diversos fins. Normalmente essa questão de produção de textos, pessoal, está um pouco fora, né, porque a educação infantil, os eixos estruturantes dela é a interação social e a brincadeira. Então essa questão de produção de textos aqui individuais não vira muito. Eu tenho aí quase 20 anos de prefeitura de Guarulhos, né, na educação infantil, então não vira muito na educação infantil não. A questão de produção de texto ditado pelo professor, nem no estágio 2 a gente costuma aplicar isso aqui. Mas para o documento, né, para a prova aí, produção de textos individuais ou coletivos aí ditados oralmente pelo professor. Prática da escrita de próprio punho, utilizando o conhecimento de que dispõe no momento sobre o sistema de escrita em língua materna. Então, assim, a criança ter ali a prática da escrita, né, ter situações que ela tenha a oportunidade de praticar a escrita a partir daquilo que ela sabe, tá, gente? Se ela sabe um P ao contrário, se ela sabe um rabisco, se ela faz uma cobrinha dizendo que é o S, não importa, tá? De acordo com o que ela sabe ali, é importante que ela faça esse uso da escrita pelo próprio punho. E respeito pela produção própria e também alheia, né? A criança reconhecer, respeitar o seu próprio trabalho e também o trabalho dos colegas. Nada de comparar, falar o meu está melhor que o seu, nada disso, certo? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre orientações didáticas. Na instituição de educação infantil, as crianças podem aprender a escrever produzindo oralmente textos com destino escrito. Nessas situações, o professor é o escriba, ou seja, no caso da educação infantil, muitas vezes a criança ela pode fazer uso da escrita, mas de forma o quê? Oral. Ela vai ditando e o professor vai escrevendo, né? Alguma coisa ali, alguma coisa referente à atividade que estiver sendo realizada. Claro que a criança não vai também narrar um texto gigante para o professor, porque tem bastante aluno na sala, então normalmente o professor pode proporcionar uma atividade ou outra ali, mas uma coisa curta, de 1, 2 frases ali por criança, para que o professor também transcreva e a criança possa ver aquilo que ela está falando, como que fica grafado ali. A criança também aprende a escrever fazendo-a da forma como sabe, escrevendo de próprio punho. Isso aqui a gente acabou de falar, né? Que a criança lá, não importa se ela faz uma cobrinha, um rabisco e considera como letra. Tem muitos médicos que fazem rabisco até hoje, né, gente? E considera a letra. Em ambos os casos, é necessário ter acesso à diversidade de textos escritos, testemunhar a utilização que se faz da escrita em diferentes circunstâncias, né, considerando aí as condições nas quais ela é produzida. Para quê, para quem, onde e como. Isso aqui é um pouquinho complexo, pessoal, mas eu vou explicar o que quer dizer. A criança ela precisa ter contato com diversos tipos de escrita, por exemplo, uma bula, uma receita numa latinha de algum produto, uma história em quadrinho, uma piada, uma carta, um documento, né? A criança ela vai ver diversos tipos de escrita e, assim, a criança de educação infantil ela não se apropria da leitura, então ela não vai ler aquilo ali e ver, né, o que significa. Normalmente o professor vai fazer a leitura
né? E eles vão ver o formato, como é falado, né? Por exemplo, você pega um documento, né? Prezado senhor fulano de tal, você pega uma receita, fala assim, hoje nós vamos fazer um delicioso pudim de banana, né? Pega, por exemplo, uma bula, né? Vai falar, o remédio tal possui, a posologia tal possui não sei quantos gramas disso, não sei quantos miligramas daquilo, deve ser, não sei o quê. Então aquela coisa bem formal, bem explicada ali, para que a pessoa tome o remédio da forma correta. Então a criança ela vai fazendo uso das diversas coisas. A história, né, que usa muita ludicidade aí, dragões, feiticeiros, princesas, né? Então a criança ela vai percebendo aos poucos, né, a necessidade dela reconhecer diversos tipos de textos e que existem vários tipos de textos para cada tipo de pessoa e situação também. O trabalho com produção de textos deve se constituir em uma prática continuada, na qual se reproduz contextos cotidianos em que escrever tem sentido. Então, gente, o trabalho da produção de textos tem que ser uma coisa continuada e a criança ela tem que ter muito contato com textos do cotidiano, tá? Para que aquilo tenha sentido. Não adianta você pegar lá aquela famosa, horrível, puxa vida, se eu tivesse aqui eu ia mostrar para vocês. Aquela cartilha horrorosa, Caminho Suave, de quando a gente era criança, que era uma coisa assim, tipo, o sapo caiu, a casa caiu também, vai, né? Cacocu, aquelas coisas, gente, eram coisas completamente, você virava a página, a lição não tinha nada a ver com a anterior, não tinha uma sequência, não tinha nada, era uma coisa silábica assim, em que a criança tinha muita dificuldade de aprender, principalmente porque não fazia sentido. Hoje a criança ela tendo contato com textos aí que tenham um contexto cotidiano, uma coisa que faça parte da vida dela, vai auxiliar bastante. Isso aí vai ajudar muito no ensino-aprendizagem da criança e na apropriação dela pela leitura e pela escrita. Deve-se buscar a maior similaridade possível com as práticas de uso social, como escrever para não esquecer alguma informação, escrever para enviar uma mensagem a um destinatário ausente, escrever para que a mensagem atinja um grande número de pessoas, escrever para identificar um objeto, uma produção. Então, assim, quando você vai dar uma atividade escrita para a criança, não pode dar uma atividade escrita simplesmente por dar. Coloque assim uma situação em que, olha gente, escrevam aí no caderno para mamãe, né? Lá na agenda, pega a agendinha e escreve para mamãe, ó, copia aqui que o professor está colocando, né? Amanhã não haverá aula. Né? E mesmo que a criança coloque errado, claro, o professor vai, no caso da educação infantil, o professor vai colar um bilhetinho ali. Mas a criança vai chegar em casa e falar, mãe, ó, eu escrevi um bilhete, tá aqui, ó. Aí a mãe vai ver os rabisquinhos dele ali e vai falar, ai que lindo, filho maravilhoso, né? Mas assim, muitas vezes a criança ela vai uma ou outra letra acertar, ou de repente ela vai acertar a maioria das letras. E a mamãe vai vendo ali. E a criança ela vai sentindo o quê? A utilidade da escrita. Você não vai simplesmente dar uma lição escrita para ela e ela dizer, puxa, por que eu tô fazendo isso, hein? Explica para mim. Não, você vai principalmente proporcionar momentos que ela precisa escrever quando realmente fizer um sentido aquilo, quando aquilo tiver um significado. Joia? O tratamento que se dá à escrita na instituição da educação infantil, ele pode ter como base a oralidade para ensinar a linguagem que se usa para escrever. Tá? Então, muitas vezes o professor pode trabalhar de forma oral com as crianças ali e grafando para que as crianças elas percebam, né? Como se grafa cada sílaba, cada palavra, né? Muitas vezes quando a gente fala casa, parece que são 2, né? Mas na verdade são 4 letras, né? Quando escreve lá, a criança fala, mas nossa, tem 4, mas na hora que fala só tem 2, né? Como é que funciona essa mágica aí? E aí você devagar vai explicando para elas, né? Que as letras se juntam, formam sílabas, e por aí adiante. Mas isso, gente, a gente não pega muito no pé na educação infantil, não, porque afinal de contas, né, são crianças pequenas, né, eles têm aí o fundamental todo aí para estar aprendendo. Ditar um texto para o professor, para outra criança, ou para ser gravado em fita cassete, é uma forma de viabilizar a produção de textos antes das crianças saberem grafá-los. Então muitas vezes a criança fala assim, ontem eu fui na casa da minha avó. Ele falou como se escreve, porque ele não sabe escrever ainda, mas ele percebe, né? Quando as pessoas vão escrever, se elas escrever ditando, elas vão falar pausadamente. Então ela vai falando pausadamente ali, simbolizando o que ela está escrevendo. É em atividade desse tipo que elas começam a participar de um processo de produção de texto escrito, construindo conhecimento sobre essa linguagem, antes mesmo que saibam escrever autonomamente. Então é através desse tipo de atividade que as crianças elas vão desempenhando aí um processo de produção de textos, tá? E dessa forma elas
mais para frente ali elas vão aprender a escrever de forma autônoma. Ao participar em atividades conjuntas de escrita, a criança aprende a repetir palavras ou expressões literais do texto original. Então, quando ela participa desse tipo de atividade, ela vai aí aprendendo a repetir palavras, né, ou expressões aí literais do texto original. Controlar o ritmo do que está sendo ditado quando a fala se ajusta ao tempo da escrita. É aquilo que eu falei, né? Às vezes vai escrevendo, a criança às vezes ela vai fazendo rabisco, mas ela vai: hoje eu vou na casa da minha avó. E ela vai silabando como se ela estivesse escrevendo de verdade, tá? Diferenciar, ao participar, né, dessas atividades aí conjuntas, a criança também, ela aprende a diferenciar as atividades de contar uma história, por exemplo, da atividade de ditá-la para o professor, porque ele sabe que quando ele está contando a história, ele fala assim: hoje eu vou na casa da minha avó. Quando ele vai escrever, ele vai silabando, como eu dei o exemplo agora há pouco. Percebendo, portanto, que não se diz as mesmas coisas nem da mesma forma quando se fala ou quando se escreve. Retomar também o texto escrito pelo professor, a fim de saber o que já está escrito e o que ainda falta escrever. O destinatário ausente e a necessidade da clareza do texto para que ele possa compreender também a mensagem, tá? Diferenciar entre o que o texto diz e a intenção que se teve antes de escrever. Realizar várias versões do texto. Gente, eu não estou explicando porque é coisinha aqui que tá tão bem detalhadinho assim que você fica explicando, você só acaba repetindo. Realizar várias versões do texto sobre o qual se trabalha, produzindo alterações que podem afetar tanto o conteúdo como a forma em que foi escrito. A criança também precisa, aí, quando ela vê um texto, né, poder realizar várias versões desse texto, podendo até alterar, aí, fazer alterações, né, que podem afetar tanto o conteúdo do texto aí, quanto a forma como ele foi escrito, né? Por exemplo, você escreve um texto em formato de história e depois você pode transformar esse texto em formato de recado também. O professor pode chamar a atenção sobre a estrutura do texto, negociar significados e propor a substituição do uso excessivo de e, aí, daí, por conectivos mais adequados à linguagem escrita e de expressões que marcam temporalidade, causalidades, né? Como de repente, um dia, muitos anos depois, né? Então o professor pode aí depois pegar o texto da criança e fazer adequações aí mais literárias. Isso aqui, gente, também, minha opinião, não vale, mas isso aqui não se aplica na educação infantil de forma nenhuma, tá? A pessoa que está fazendo isso aqui, como eu falei, esse texto é muito antigo, gente, e esse tipo de coisa, ele se aplicava antes da escola do ensino fundamental de 9 anos, né, no estágio 3, hoje não se aplica mais, mas eu tenho que falar, eu vou dar uma lida aqui, alguma coisa eu explico, senão eu vou só fazer a leitura, porque, gente, são coisas que não se aplicam mais, mas como o conteúdo está no conteúdo programático, a gente precisa fazer a leitura, né? E vocês precisam considerar isso aqui para a prova. Mas isso aqui não aplica mais, porque uma vez que aí em 2007 entrou, esse documento é antes, né? Bem mais antigo, se eu não me engano é de 98. Então, assim, hoje não se aplica mais, porque com o ensino fundamental de 9 anos, o estágio 3 virou fundamental, então, nessa forma, isso aqui não se aplica mais para a educação infantil. Mas para a prova, né, gente, vamos considerar. Então, eu vou fazer uma leitura, se eu achar que eu tenho que explicar, eu dou uma paradinha, tá bom? A reelaboração dos textos produzidos, realizada coletivamente com o apoio do professor, faz com que a criança aprenda a conceber a escrita como processo, começando a coordenar os papéis de produtor e leitor, a partir da intervenção do professor ou da parceria com outra criança durante o processo de produção. Então, a partir do momento que a criança começa a reelaborar texto produzido, realizado aí coletivamente com o apoio do professor, isso aí faz com que a criança aprenda, né, a conceber a escrita como um processo, começando assim a fazer uma coordenação de papéis de produtor e leitor, tá? Revisando aquilo que já está feito. As crianças e o professor, elas podem tentar melhorar o texto, acrescentando, retirando, deslocando ou transformando alguns trechos com o objetivo de torná-lo mais legível para o leitor. Gente, meu Deus, quanta viagem aqui, meu. Mas, gente, vamos considerar, né? Mas é muita viagem, porque isso aqui, meu, imagina para uma criança de 4, 5 anos, gente, vai ter assim, não, esse texto não está perfeito para a leitura de quem... Não, meu... No caso das crianças maiores, o ditado... Olha, às vezes eu penso que as pessoas que escreveram isso aqui nunca entraram numa sala de aula, gente, porque cada viagem, uma criança de 4, 5 anos que mal sabe ler e escrever, os caras estão colocando coisa aqui como se fosse um verdadeiro Dan Brown, né, um Paulo Coelho aí para
né, os maiores escritores aí. No caso das crianças maiores, o ditado entre pares favorecem muito a aprendizagem, pois elas ajudam mutuamente, tá? Então, quando o professor vai dar ditado, normalmente coloca os parezinhos, uma criança vai olhando da outra, vai copiando, uma vai ajudando a outra, isso aí ajuda bastante, tá? Quando uma criança dita e outra escreve, aquela que dita atua como revisora para a que a escreve, por meio de diversas ações. Então, quando tem um ditado que uma criança dita para outra, aquela que está ditando tem que conferir para ter certeza que a outra escreveu certinho. Saber escrever o próprio nome é um valioso conhecimento que fornece às crianças um repertório básico de letras que lhes servirá de fonte de informação para produzir outras escritas. Então, gente, é legal muito na educação infantil começar a trabalhar com o próprio nome, né? A criança ter ali a distinção do próprio nome, a partir daí ela começa a fazer o reconhecimento das letras. A escola deve preocupar-se em marcar os pertences, os objetos pessoais e as produções das crianças com seus nomes, principalmente para não perder e a mãe não ficar enchendo pacovada a gente do tipo blusa de uniforme, né, gente, que é tudo igual. A mãe faz questão de não escrever o nome e depois fica dizendo assim, não, a blusa do meu filho era nova, essa aqui tá velha. Então, assim, né, é bom aí que os pais escrevam com o nome permanente, né, nos uniformes, no estojo, todos os pertences da criança, primeiro para a identificação, segundo para a identificação da própria criança, para que ela possa saber ali o que é dela, o que não é. Aqui no caso não é a escola que tem que se preocupar em marcar, né, pessoal? É os pais que tem que ir. Na prova vocês podem considerar a escola, mas na verdade é os pais, né, que tem que se preocupar em marcar os pertences da criança ali, o nome. É importante realizar um trabalho intencional que leve ao reconhecimento e reprodução do próprio nome, para que elas se apropriem progressivamente da sua escrita convencional. Então, assim, esse trabalho intencional pode ser assim, gente, o estojinho, né? Você fala, gente, quando guarda lá no armário, fala assim, gente, vai lá no armário, cada um pega seu estojinho, a criança vai começar a reconhecer o nome. Também a questão de colocar uma plaquinha na frente da criança para elas identificar o próprio nome dela. E também, pessoal, nas atividades, né, com o tempo aí, pedir para a criança escrever o nome na atividade ali, para que ela realmente vá se apropriando desse conceito. A coleção dos nomes das crianças de um mesmo grupo, registrados em pequenas tiras de papel, pode estar afixada em um lugar visível da sala. Então colocar ali também a exposição dos nomes deles, para que eles possam identificar os seus nomes, também os nomes dos colegas, também é muito legal. Os nomes podem estar escritos em letra maiúscula, tipo de imprensa, né? Pois para a criança inicialmente é mais fácil de imitar esse tipo de letra. Então, na verdade, tem, né? Não é que pode estar escrito, deve, né, estar escrito em letra maiúscula aí, de forma. Os nomes podem estar... Opa, desculpa. Trata-se de uma letra mais simples do ponto de vista gráfico. Bom, isso aqui não importa. As atividades de reescrita de textos diversos devem se constituir em situações favoráveis à apropriação das características da linguagem escrita, gêneros, convenções e formas. Então as atividades de reescrita de textos aí, elas têm que estar favoráveis à apropriação das características da linguagem escrita, tá? Dos gêneros. Essas situações elas são planejadas com o objetivo de eliminar algumas dificuldades inerentes à produção de textos, pois consistem em recriar algo a partir de algo que já existe. Então são situações planejadas aí com o objetivo de eliminar algumas dificuldades aí que a criança possa ter. Essas situações também são aquelas nas quais as crianças reescrevem um texto que já está escrito por alguém e que não é reprodução literal, mas uma versão própria de um texto já existente. Podem reescrever textos já escritos e para tal precisam retirar ou acrescentar elementos com relação ao texto original. Pode-se propor às crianças que reescrevam notícias da atualidade, que saíram no jornal, que lhes interessou, ou uma lenda, uma história. Gente, essa questão da notícia é bem legal. Por exemplo, a criança ela vê assim, o professor leva lá uma matéria, né, de qualquer jornal lá que fala assim, novas informações sobre o coronavírus, né? O vírus já começou a ir embora e as pessoas já estão um pouco mais aliviadas. Aí a criança, ela vai escrever com as palavras dela, né? Olha, o vírus já está indo embora, logo eu vou poder brincar, as crianças vão poder sair, os adultos vão poder trabalhar. Então elas vão reescrever a história, mas usando as palavras dela. Então essa questão da notícia é muito positiva. Nas atividades de escrita, parte-se do pressuposto que as crianças se apropriam dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio em situações de uso, quando têm problemas a resolver e precisam colocar em jogo tudo o que sabem para fazer o melhor que podem, tá?
Então, nas atividades de escrita, aí, né, considera-se que a criança ela já se apropria dos conteúdos, né, transformando eles em conhecimento próprio, em situações de uso aí. As crianças não sabem escrever de forma convencional. Ao receberem um convite para fazê-lo, elas estão diante de uma verdadeira situação-problema, né, de um desafio, na qual se pode observar o desenvolvimento do seu processo de aprendizagem. Então a criança ela meio que entra em pânico ali, ela fala, meu Deus, como é que eu vou escrever se eu não sei escrever? E aí ela vai ter que colocar ali no papel aquilo que ela sabe, e o que ela não sabe ela vai fazer, né, do jeito que ela considera, e assim aos poucos ela vai vendo também a sua evolução na escrita. Aulinha chata, né, gente? Mas tá acabando aqui. Tal prática deve favorecer a construção de escritas de acordo com as ideias construídas pelas crianças e promover a busca de informações específicas de que necessitem, tanto nos textos disponíveis como recorrendo a informantes, né, outras crianças ou professor. Então esse tipo de prática ela vai favorecer aí a construção das escritas de acordo com as ideias construídas ali pelas crianças. O fato das escritas não convencionais serem aceitas não significa a ausência da intervenção pedagógica, tá? Mesmo assim, a criança pegando ali, escrevendo uma coisa não convencional, o professor pode intervir e falar, olha, você errou aqui, você, né, não é errou no sentido de, mas no sentido assim, olha, você colocou um acento ao contrário, então assim, o professor pode intervir ali, mas de uma forma ali que não constranja a criança também. Ou ele pode colocar, por exemplo, falar assim, olha, e se a gente virar esse acento do contrário, será que não fica melhor? Olha, se ao invés de você colocar por que, você não colocar pois, será que não fica melhor? E aí você vai mostrando para a criança, né? Não necessariamente dizer que o texto dela está errado. Eu até comi bola aqui, não pode falar que está errado. Você tem que ali meio que dar uma contornada ali e oferecer à criança novas opções de palavras ali que possam substituir algumas que ela escreveu para melhorar o texto também. Nada de falar que está errado, gente, come bola. O conhecimento sobre a natureza e o funcionamento do sistema de escrita precisa ser construído pelas crianças com a ajuda do professor. Gente, isso aqui bate de frente com uma coisa que eu já falei aí em algumas outras aulas, que fala assim, que fala que a criança, gente, ela vai se desenvolvendo e se apropriando sem a necessidade de um adulto. E aí tem uma outra teoria que fala que ela necessita constantemente do adulto, porque sem a intervenção de um adulto a criança não progride. E eu falei na outra aula que eu particularmente ficava no meio termo, que a criança ela amadurece sim, mas ela também amadurece em contato com pessoas que tenham mais conhecimento que ela. Então ela precisa das duas coisas, tanto o amadurecimento próprio quanto o contato com pessoas mais experientes, para que ela possa construir o seu conhecimento acerca de qualquer situação, né? Qualquer área. E aqui também está falando isso, tá? A criança, para construir a sua linguagem escrita, ela precisa muito da intervenção do professor. O professor tem que estar o tempo todo ali, porque a escrita é uma coisa muito complexa. Então a criança ela vai se apropriar do rabisco, talvez de uma letra ao contrário. Ela precisa da intervenção do professor realmente para que ela possa se apropriar. Sozinha ali, autodidata, uma criança ela não vai aprender a escrever corretamente, ter o domínio pleno ali da escrita. Para que esse tipo de coisa aconteça, é preciso que ele considere as ideias das crianças ao planejar e orientar atividades didáticas, com o objetivo de desencadear e apoiar suas ações, estabelecendo um diálogo com elas e fazendo-as avançar nos seus conhecimentos. Então o professor precisa considerar as ideias das crianças, tá? Quando vai elaborar uma atividade de texto, para ele ver mais ou menos o que as crianças se apropriam, para poder também proporcionar uma atividade que a criança se sinta à vontade, se sinta confortável em fazer. Se o professor elaborar um texto muito complexo, a criança não vai conseguir andar e ela vai desistir, tá bom? Isso acontece em qualquer âmbito da vida, tá, gente? Eu, por exemplo, vou dar um exemplinho aqui fora da pedagogia, né? Eu gosto muito de videogame, que eu já falei nas aulas. Eu tô com uma camisa aqui fora do tamanho, gente, tá um pouco grande e ela tá me incomodando. Eu não gosto muito de videogame. E aí, poxa, eu vou jogar umas fases lá, algumas coisas assim. Às vezes eu pego um joguinho, gente, que ele é tão difícil, o que eu faço? Eu jogo meu dinheiro fora, porque eu não encosto mais aquilo, eu abandono aquele jogo. Se eu conseguir vender, beleza. Se eu não conseguir vender, o que normalmente não acontece, eu fico com o jogo perdido em casa. Por quê? Gente, aquilo desanima você. Você começa vai lá, entra lá na fase, pumba, morre. Vai lá, entra na fase, pumba, morre. Vai lá, entra na fase, pumba, morre. Daqui a pouco, gente, você perde a vontade. Você fala, né? Então você vai perdendo interesse. Agora se é uma coisinha ali que você vai, pum, toma um tiro ou caiu no buraco, tal, morreu. Aí você tenta de novo, mais umas 2 vezes. Aí você consegue, você fica feliz.
Mas se você pega um jogo muito difícil de videogame, meu, você joga 1, 2, 3, 4 vezes, daqui a pouco você abandona, porque você fala, meu, jogo infernal, ao invés de ser uma coisa para divertir, uma coisa para irritar. Então a mesma coisa vai acontecer com a criança na questão da escrita. A criança começou a escrever, o professor começou a dar texto muito complexo para ela vai abandonar, ela não vai tentar resolver aquilo, ela vai achar que aquilo é muito difícil, está irritando ela, está incomodando ela e ela vai parar. Então o professor precisa também considerar aí as ideias das crianças, né, considerar aquilo que elas gostam de fazer e a maturação dela também, a maturidade delas, para ver até onde ele pode forçar ali, né, o desafio do texto. As crianças elas podem saber de cor os textos que estão escritos, como por exemplo, uma parlenda, uma poesia ou uma letra de música. Muitas vezes a criança ela pode ali saber de cor, né? Então, quando ela vê a letra, ela não está entendendo as letras ali em si, as palavras, mas ela, como o professor fala assim, essa aqui é a historinha da Chapeuzinho Vermelho, como ele conhece de cor aquilo, ele começa a olhar as letras e logo ele começa a identificar algumas palavras ali. Ele já, né, conforme o professor vai falando, cada vez que, por exemplo, fala assim, Chapeuzinho Vermelho fez isso, a Chapeuzinho Vermelho fez aquilo, a Chapeuzinho Vermelho... Então, cada vez que o professor falar Chapeuzinho, logo ele vai começar a reconhecer o C e o H, né, o V e o E, que começa ali, né, as duas palavras. Então, ele começa a se apropriar também. Nessas atividades, as crianças elas precisam pensar sobre quantas e quais letras colocar para escrever o texto, usar o conhecimento disponível sobre o sistema da escrita, buscar material escrito que possa ajudar a decidir como grafar, tá? Então a criança aí ela vai pensar aí sobre as quantidades de letras, né, as qualidades também, aí, as combinações certas. Como eu disse, gente, isso aqui é um texto de 98, isso aqui não se aplica muito no infantil, tá? Na teoria aqui vocês podem, né, considerar lá na hora da prova, mas na hora que vocês aplicarem isso na sala de aula, gente, tem muita coisa aqui que está muito fora. Porque a educação infantil, primeiramente, os eixos estruturantes aí é a interação social e a brincadeira. Segundo lugar, isso aqui é muito complexo para crianças de 4, 5 anos. Os caras estão falando aqui de uma coisa que as crianças de 7º, adolescente de 6º, 7º ano não consegue fazer. Mas, para a prova, vocês considerem. Gente, eu vou dar uma lida um pouco mais rápida agora, para a gente poder fechar a aula aqui, tá? Falta 3 minutinhos, né? E é coisa muito técnica aí que a gente não tem que se apegar muito, tá bom? As crianças de um grupo encontram-se, em geral, em momentos diferentes no processo de construção da escrita. Essa diversidade pode resultar em ganhos no desenvolvimento do trabalho. Bom, isso quer dizer, pessoal, que as crianças elas têm um tempo de aprendizagem uma diferente da outra. Isso aí pode ser positivo, por quê? Porque muitas vezes uma criança que sabe mais, né, ela vai auxiliando aquela que sabe menos ela vai perguntando, vai questionando aquela que sabe mais, e dessa forma uma vai auxiliando a outra, tá? Então aí acaba sendo positivo isso, ao invés de você de repente tentar criar uma sala homogênea ali, onde todo mundo sabe tudo igual, e logo uma criança com dificuldade, ela vai ter até medo de perguntar, porque vai ficar com medo de saber menos que aquele outro colega. Então quando você tem essa diferença aí, acaba sendo positivo. Por isso que é importante também trabalhar em grupo com as crianças. Bom, então aí quando a criança, que num primeiro momento ela não consegue fazer as coisas sem ajuda, mais pra frente aí, conforme ela for evoluindo, ela vai conseguir também trabalhar sozinha, sem a ajuda de um colega, tá? A criação de um clima favorável para o trabalho em grupo possibilita aí ricos intercâmbios comunicativos entre eles. E para que a interação grupal cumpra o seu papel, é preciso que as crianças aprendam a trabalhar juntas. Mas para que isso aconteça, pessoal, é necessário um trabalho intencional aí, feito pelo professor, né, montado pelo professor. Mas também, assim, o professor ele também precisa considerar o quê? Colocar crianças diferentes juntas, né? Aquela que sabe mais junto com aquela que sabe menos, evitar essas panelinhas dos experts aí. E também crianças que têm opiniões um pouco diferentes, não muito diferentes para não dar briga, mas um pouquinho diferente. Para quê? Para que gere essas discussões durante essas atividades, tá? Senão, um momento de interação também fica aquela coisinha, todo mundo concorda com todo mundo, daqui a pouco não tem mais assunto. Então, o professor precisa também proporcionar esses momentos aí de interação e também saber como formar os determinados grupinhos ali de modo a beneficiar a todos, tá bom? Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu vou ver aqui o tema para a próxima aula. Por enquanto, o pessoal vai se inscrevendo no canal, dando aquela curtida. Bons estudos e até a próxima aula.